Ora, muito boa noite a todos. A Escola de Jogo do Pau de Portimão, patrocinada pelo Banco Português do Atlântico, vai fazer uma demonstração do Jogo do Pau português. Jogo do Pau português, arte marcial portuguesa, esgrima nacional, desporto de combate genuinamente português. O Jogo do Pau, como sabem, é um jogo tradicional oriundo do norte de Portugal, nomeadamente Minho e Trás-os-Montes. Antes de ser um jogo tradicional, o Jogo do Pau é, antes do mais, uma arte de combate com pau ou vara. Antigamente, no norte, os homens faziam-se acompanhar de um pau para todo lugar onde iam. E havia muitas escolas de Jogo do Pau nas aldeias do norte. Havia muitas aldeias que tinham escolas com mestres profissionais, alguns dos quais percorriam o país dando lições da sua arte. Era uma atividade muito popular no princípio do século, não somente no norte, como também em Lisboa, na capital, e no Ribatejo e em toda a zona sul do Tejo. Nos princípios deste século, o Jogo do Pau era bastante popular e também havia muitas zaragatas à paulada, geralmente no norte. Alguns dos nossos escritores falam exatamente de alguns episódios pitorescos de lutas, não somente entre indivíduos, mas também, por vezes, essas lutas envolviam aldeias inteiras. O Jogo do Pau pode ser considerado o único desporto que é genuinamente português. Todos os outros desportos são importados. Esta técnica é uma técnica genuinamente nacional e nada tem a ver com técnicas de Jogo do Pau oriundas de outros países, nomeadamente de origem oriental. Há vários países que têm técnicas de Jogo do Pau, mas esta técnica é genuinamente portuguesa. Vamos então começar por ver uma chamada entrada dos 7 sarilhos. Sarilhos são fórmulas antigas para treinar o jogo de combate. São movimentos mais ou menos coreografados a 2, ou individualmente, ou a 4 ou 8, que servem precisamente para treinar a técnica do combate. Vamos então fazer a entrada dos 7 sarilhos. O espaço é extremamente reduzido, isto é para ser feito em campo aberto. Aqui os espaços terão que ser extremamente pequenos e a técnica, portanto, sofre alterações. Vamos ficar para aquele gajo, volta logo para ele. Com a polpa, deixa-me armado. Um sol ali, se fizer a caleira, pá, corre para os lados. Quero dizer, no norte é bem seguinte. Ora bem, depois desta entrada chamada dos 7 sarilhos, porque se compõe de 7 sarilhos, vamos fazer então o chamado contra-jogo ou jogo de caras. É a situação de combate mais ou menos formal em que um jogador defronta outro jogador com ambos com vara.
Todas as pancadas têm uma intenção. Há o ataque, a seguir a defesa e o contra-ataque. E as pancadas são mesmo para chegar. Antigamente o jogo do pau era mesmo para bater. Isto faz parte dos cumprimentos iniciais. São bem sarilhos. E entramos num jogo de combate propriamente dito. E como o jogo do pau é mesmo para bater, pode ser um desporto de competição, com marcação de pontos, enfim, podem-se fazer campeonatos e torneios. Vamos então fazer agora uma demonstração de como se pode fazer competição com jogo do pau com umas varas brandas, chamadas varas brandas. São umas varas que têm espuma na ponta. Há uma zona válida, que são os últimos 30 centímetros da vara, é a zona válida, só pode tocar com essa zona. Com outra zona perderá a ponte, e há toda uma série de regras que agora não vale a pena estar aqui a enumerar, mas vamos fazer então uma demonstração do que poderá ser a competição no jogo do pau português, que poderá ser também um desporto radical. Então, marca ponto o jogador que tocar primeiro. A ideia é tocar primeiro. A segunda pancada já não conta. Assim que um jogador toca, o combate vai imediatamente. Au! Quando as pancadas são simultâneas, portanto é ponto nulo. Atenção. Por vezes, no Norte, em situações de conflito, o indivíduo tinha que se defender mais do que um, de 2, 3 e mais. Vamos fazer agora uma demonstração de como se pode defender de 2 ao mesmo tempo, portanto, dois atacantes. Terá que sempre sair da linha dos atacantes e tem que estar a ver os dois ao mesmo tempo. Tem sempre, nunca pode virar as costas a nenhum atacante. Vamos ver uma forma coreográfica de treinar o jogo contra vários adversários. Portanto, é chamado cruz rodada. É também uma forma de treinar os sarilhos, por sua vez, para melhorar a técnica do combate. Vai atrás, vai atrás. Intermédios por aí.
Seguidamente, outro jogo de conjunto chamado Roda Saltada. Este é que é o verdadeiro jogo do pau. Portanto, isto é um jogo, são formas recreativas ou lúdicas que servem para treinar a técnica de combate. Porque o jogo do pau, a sério, era um jogo para bater, era um jogo mesmo de combate, um jogo de luta. Seguidamente vamos fazer o jogo de 1 para 3, ou o jogo de bater 3, em que o indivíduo se defende de 3 atacantes. A ideia é sair do triângulo formado pelos atacantes e estar sempre a ver os 3 ao mesmo tempo. Portanto, nunca se deixar surpreender pelas costas. É evidente que aqui há muito pouco espaço e isso não pode ser feito dessa maneira. E o indivíduo que se defende vai ter que estar no meio, porque não pode sair, o espaço é muito limitado. Mas a ideia é sair do meio do triângulo. Vamos fazer o melhor que pudermos. Vai, João! Vai, João! Vai, João Carlos! Se antigamente nas aldeias do norte, principalmente nas aldeias e nas vilas e no campo, os homens usavam um pau, na capital, na cidade, em Lisboa nomeadamente, usavam bengalas. E havia uma técnica que era a técnica da bengala, que também era muito popular no princípio do século, e nas demonstrações ou nos saraus do Ginásio Clube Português e do Ateneu Comercial havia sempre demonstrações de bengala, técnica da bengala. Esta bengala, esta técnica, baseia-se num jogo do pau português. Não tem nada a ver com uma técnica da bengala que também é francesa. Há uma bengala francesa que se chama Lacan, que não tem nada a ver com esta técnica. Esta técnica é portuguesa porque se baseia na técnica do jogo do pau português. Vamos então ver a técnica da bengala a 4. São os cumprimentos iniciais. E cumprimentos finais.
E para terminar, vamos fazer a técnica da roda, ou jogo do meio, ou jogo de um para todos, ou ainda jogo do varrer feira. É um jogo em que o indivíduo se defende de uma multidão. Geralmente havia conflitos nas feiras e havia uns jogadores que eram chamados os varredores de feira, que geralmente iam para a feira treinar. E então arranjavam uma provocação, tinham um cavalo escondido, como é evidente, depois a seguir varriam a feira à paulada e fugiam no cavalo. Há algumas narrações de alguns dos nossos escritores que falam de situações desse tipo. Vamos então ver, dentro do possível, o jogo do varrer feira. Fecha a entrada. O espaço é muito limitado e não há possibilidades dos jogadores extravasarem toda a sua energia e alegria de jogar. E pronto, acabaram de assistir a uma demonstração de jogo do pau português, patrocinado pelo Banco Português do Atlântico. Jogo do pau português, desporto nacional, esgrima nacional, arte marcial portuguesa. Muito boa noite a todos.